Voltamos, pessoal. Já voltei com o palestrante para poder fechar o evento, fechar a noite aí. A turma ficou ansiosa aguardando. Falar de OCI, falar de Oracle. Vai lembrar de que nome no estado? Adriano Tanaka. Não tem outro nome para poder ser lembrado quando se fala de Oracle e OCI. O cara sabe muito. E eu vou fazer o quê? Deixar ele fazer toda a apresentação dele e sair agora. A palavra está contigo, Adriano. Valeu, David. Então, vou falar um pouquinho sobre Autonomous Database, tá, pessoal? Não é tão legal igual o multi-cloud, aquela briga que vocês estavam tendo aí mais cedo, mas é um produto bem interessante, tá? E, valeu, vou começar aqui. Primeiro ponto, tá, pessoal? Não é a Oracle que está falando aqui. É o Tanaka que está falando. Beleza? Então não liguem para o meu chefe para reclamar se eu falar alguma besteira, tá? Por favor. Esse cara aqui sou eu, tá bom? Então, como o David já comentou, tem muitos anos que eu trabalho com Oracle e principalmente com Oracle Cloud, tá? Tem algumas certificações voltadas para banco, segurança em nuvem, infraestrutura, tá bom? E uma que eu gosto muito é essa de baixo, que é Oracle Ace, né? Agora eu sou Oracle Ace Alumni, que são pessoas da comunidade de Oracle que recebem esse título, tá? Mas vamos falar do Oracle Autonomous Database, tá bom, pessoal? O Rafael é fã do RDS, né? Então, eu falei para ele que eu ia chegar aqui na frente e falar assim, Exadata, ele ia começar a tremer, né? O Oracle Autonomous Database, pessoal, é o que existe de mais moderno hoje quando a gente fala de banco de dados Oracle no mundo, tá bom? E o que é a mensagem mais importante quando a gente fala de Oracle Autonomous? Ou ADB, ATP, ADW, né? Talvez vocês já tenham escutado essas siglas. Ele não é um banco novo. Ele utiliza a tecnologia desde os princípios da Oracle. Isso é muito importante, tá? Não é uma aventura, não é um banco criado do zero, tá bom? E ele é um banco único que, quando você vai fazer o deploy, você especifica que tipo de workload vai rodar. E hoje ele é preparado, né, para qualquer tipo de workload, e nós temos ele dividido em 4 pedaços. O que nós chamamos de ATP, que é de transação, o que nós chamamos de Apex, que é o nosso low-code, eu vou mostrar para vocês lá na frente. Banco JSON, então se você tem um banco documental, um MongoDB, alguma coisa nesse sentido, você também consegue hospedar esse cara. E eu acho que o mais famoso também, que é o ADW, né, que é o Data Warehouse, que ele é focado para trabalhos analíticos, tá? Independente da opção que você marque, esse cara ele vai estar rodando em hardware Exadata, que para você como usuário final talvez não faça tanto sentido isso que eu estou falando, tá? Mas é uma máquina dedicada, feita para rodar banco de dados. E quando você vai fazer o deploy desse serviço, tá? É o nosso banco como serviço, você tem algumas opções. Você pode utilizar ele no modelo serverless, onde a Oracle cuida de toda essa infraestrutura e você, como usuário, se encarrega de utilizar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês mais para frente do que nós encarregamos de cuidar. Mas você também pode ter ele dentro de uma infraestrutura dedicada. Então, imagina que eu sou uma empresa muito grande, com diversas regras de compliance, onde eu não posso ter meu banco de dados em um provedor público, eu consigo entregar esse mesmo serviço com a mesma SLA, com a mesma tecnologia de automação por trás, em uma máquina dedicada. Seja ela na nuvem pública ou dentro do data center, que é o que nós chamamos de Edge Customer. Tá? Então, quando eu falo de Autonomous Database, é isso que eu estou falando. É um banco de dados que a Oracle se encarrega de 99% das coisas, você só utiliza, rodando em cima do melhor hardware que existe para banco de dados Oracle, tanto em nuvem pública quanto em nuvem privada e dedicada, tá bom? E aí, só para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais na arquitetura, pessoal, o que nós temos por baixo do Autonomous Database? Nós temos uma automação de infraestrutura em cima de Exadata, tá bom? Eu não quis trazer muitos detalhes, mas, basicamente, quando eu estou falando dessa máquina, eu tenho baixa latência de acesso a disco, eu tenho grande quantidade de flash. Então, hoje, se eu preciso de performance extrema, escalabilidade, confiança,
essa é a máquina que vai te entregar isso. Tá? Além dessa parte de hardware, que faz o poder, né, a força bruta ali por trás, nós temos a inteligência e a automação do Oracle, como eu falei para vocês. Esse não é um produto novo, então não sei se tem algum DBA aqui, mas se tiver, existem funcionalidades desde o Oracle 9 e Oracle 10 que são implementadas no Autônomos de forma nativa, tá bom? Enquanto que no ambiente on-premise você tem que ativar, configurar, parametrizar, se preocupar se está configurado da melhor forma. No Autônomos, isso já vem pronto, já vem ativo, já está ali disponível para você utilizar, você não se preocupa com isso. Tá? E aí, existe um grande diferencial na topologia do Autônomos, tá? Que é uma máquina dedicada de machine learning. Então, quando eu falo de prevenção de ataque, eu falo de autotune, otimização, além dessas tecnologias de Oracle, que já tem há diversos anos incluso, eu tenho uma máquina dedicada que monitora o seu ambiente e entende o que ele vai fazer e como ele vai se comportar. Então, vou dar um exemplo muito simples, tá? Camada de segurança. Imagina que meu banco, a média de utilização dele é ter 10 sessões. E de uma hora para outra chegam 10 mil sessões. Ele vai gerar um alerta. Ele vai falar assim, opa, cara, tem alguma coisa errada. Faz sentido isso estar acontecendo baseado no comportamento? Talvez não. Então ele pode tomar uma ação automática de evitar esse ataque, talvez um DDoS, alguma coisa nesse sentido. Tá? E além disso, ele é um banco, tá? Eu não trouxe demo para mostrar para vocês, mas a gente tem alguns vídeos no YouTube, caso vocês queiram depois, que ele consegue pegar essa mesma inteligência de machine learning e aplicar para otimização. O que significa isso? Significa que se eu pego uma consulta muito ruim e eu não tenho um DBA, ou o DBA não consegue entender aquela consulta para melhorar, eu vou executar ela no Autônomos, muito provavelmente a primeira vez vai ser ruim, só que quando essa máquina de machine learning identificar isso acontecendo, ela vai simular cenários e automaticamente implementar as melhorias. Então, no ambiente on-premise, o que eu tenho? Eu tenho que ter um DBA que está sentado ali, analisando o plano de execução, plano de acesso, está fazendo full, está usando o índice, não está. Aí esse cara tem que exportar esse banco, cria um ambiente de teste, simula, não sei o quê. Aqui não. Essa máquina está fazendo isso para você. E o mais importante, ela aplica isso de maneira automática. Porque no final das contas, é sempre matemática, é sempre número. Então ela vai simular e vai falar assim, olha, cara, isso daqui executa em 10 segundos, se eu tomar essa decisão automática de mudar, criar um índice, implementar essa funcionalidade, esse cara vai cair para 1 segundo, 2 segundos. Tá? Então, aqui vocês podem ver que é um conjunto de tecnologias que entrega a inteligência do Autonomous Database. Tá? Cara, eu quero rodar isso dentro da minha casa. Beleza, é possível, como eu falei para vocês. A Oracle entrega um Exadata desse inteiro, com toda essa topologia, todo esse recurso, dentro da sua casa, com as mesmas SLAs, com a mesma interface de gerenciamento, com tudo isso que eu comentei para vocês. Tá bom? Então, quando eu falo de Autonomous Database, é isso aqui que está acontecendo por trás, para poder entregar toda essa otimização e inteligência. Tá? E aí o mais importante, né, pessoal? Eu poderia vir aqui e falar do Exadata, do índice, de não sei o quê, da cloud, do logo, que é vermelho, que é azul, que é amarelo. Só que tem que ser um assunto que faça sentido para vocês. Então, o que eu fiz? Eu separei 3 tópicos, tá? Que, no meu ponto de vista, é o que fazem o Autonomous ser o que ele é hoje, que é o quê? A parte de segurança, a parte de administração e a parte de usabilidade do usuário final. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns itens que eu separei, não são todos, porque, cara, a documentação é muito grande, existem muitos recursos que eu acho que vão ser fundamentais. Mas caso vocês tenham alguma dúvida fora desse tópico aqui também, queiram perguntar, né, ou se aprofundar em alguma coisa que eu mostrar, sintam-se à vontade. Tá? Então, primeiro ponto, pessoal, quando eu falo de segurança em Autônomos, você já tem diversas funcionalidades ativadas e configuradas.
Então, eu tenho a questão da análise de privilégio, eu tenho um outro ponto muito importante, que é a encriptação de rede. Então, no Autônomos, por padrão, toda a comunicação é encriptada utilizando par de chaves, né, carteira, wallet. Então, você não consegue, por padrão, fazer uma conexão não segura. O que a Oracle quer fazer com isso? Quer trazer para você uma obrigatoriedade de segurança. Porque a gente sabe que a funcionalidade de segurança ela está lá disponível tem vários anos. Mas para a pessoa implementar isso, cara, muito provavelmente ela nunca implementou. Tá? Inclusive, caso vocês tenham curiosidade, existem algumas funcionalidades de encriptação de rede que a Oracle tirou das options. Então você pode utilizar no seu ambiente on-premise de forma gratuita. Por quê? É muito importante ter isso no cenário do cliente. Tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma wallet. Eu tenho que ter, além da minha credencial, do meu esquema, do meu usuário e senha, eu tenho que ter essa wallet. Gestão centralizada. Tá? O que é isso aqui, pessoal? Para quem já gerenciou o usuário no Banco Oracle, sabe que é create user, out user, grant, revoke e tudo mais. Mas no Autônomos eu tenho uma interface bem simples, onde eu consigo criar, ativar, atribuir uma role, retirar, dar uma permissão. Tudo isso via interface gráfica, tá? E aí, por último, tem várias coisas aqui, tá? Mas eu queria comentar também sobre o Data Safe. Eu não coloquei nenhum slide aqui de propósito, porque ele é um assunto bem amplo também, mas ele é uma suíte de segurança que foi desenvolvida para o Autonomous Database e hoje você consegue utilizar com qualquer Oracle Database, estando ele na nuvem ou não. E o que o Data Safe vai fazer, pessoal? Ele é dividido em 5 módulos, tá? Usuário, auditoria, falta de segurança, tudo mais. Ele faz análise proativa do seu ambiente e te entrega relatórios, tá? E se você estiver utilizando no DataSafe, ele é uma funcionalidade gratuita. Então, a qualquer momento, se você estiver utilizando no Autonomous Database, ele é uma funcionalidade gratuita. A qualquer momento, você pode ativar e utilizar ele como uma central de controle. Então, cara, o que está acontecendo no meu Autonomous? Será que eu estou tendo um brute force? Será que eu tenho algum usuário com muita permissão e uma senha fraca? O DataSafe é a central, é o console onde você vai ter todo esse gerenciamento. Tá? E como eu falei, para qualquer banco Oracle, não exclusivo do Autonomous Database. Tá? E aqui, só para poder mostrar para vocês, descendo um pouquinho no detalhe, quando eu falo de encriptação, como eu já comentei, eu tenho a encriptação dos dados em trânsito. Então, eu utilizo uma wallet, eu utilizo uma credencial segura para poder trafegar os meus dados. E eu também tenho um recurso muito interessante, que é o TDE, que é a encriptação dos meus dados em repouso. Tá bom? Então, aqui em cima, deixa eu só testar o... Ah, deu certo. Ou não. Aqui em cima, eu tenho a obrigatoriedade do TLS na minha conexão. Tá? E aqui embaixo, pessoal, eu tenho o TDE. Tá bom? Então, o TDE ele é armazenar meu dado de forma segura. O que significa isso? Significa que se um atacante conseguir burlar todos os sistemas de proteção que a Oracle implementa, que você implementa, o seu Fire, o seu antivírus e tudo mais, e chegar no seu dado efetivamente, ele ainda vai precisar da wallet que descriptografa os arquivos. E essa wallet ela pode estar em poder da Oracle ou em poder do usuário. Então, aqui são duas funcionalidades de segurança muito importantes. Tá bom? Agora, indo lá para o nosso outro item, né, da pirâmide, que é a parte de administração. Tá? Eu não sei quantos aqui já tiveram que instalar banco, aplicar patch, criar usuário, formatar disco, né, essas coisas de pessoas mais velhas, né? Não é tão legal lá, clica, arrasta, né, que está tudo pronto. Mas a administração é um ponto que gasta muito tempo do seu dia a dia. E o que o Oracle Autonomous vai fazer? Ele vai falar assim, cara, pô, eu tenho que ter um DBA dedicado, eu tenho que ter um DBA especialista em backup, um DBA especialista em segurança, um DBA especialista em não sei o quê, um DBA não sei o quê. Por que eu não automatizo isso? Por que eu não entrego toda essa inteligência da Oracle, que ela desenvolve o produto, né? Quem mais sabe sobre o produto do que ela, de forma automatizada, para quê? Para o usuário se preocupar em usar o banco.
se preocupar em carregar os dados, fazer a consulta, fazer o dashboard. Então, toda essa parte básica, quem se carrega é a própria Oracle. E quando eu falo de parte básica, o que eu estou falando? A criação do banco, ela é toda automatizada. Então, eu não preciso me preocupar, cara, qual que é o SO? Tem o pacote, o kernel foi configurado? Nada disso. Eu vou colocar o nome do banco, versão, tamanho, e ali ela vai criar para mim. Tá? Outro ponto importante e chato, né, da administração é a questão de patch e upgrade. Então, no ambiente on-premise, no ambiente tradicional, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha versão de banco, vou rodar um comando para ver qual que é o último patch, vou conectar no site da Oracle, vou colocar essa informação lá, e a Oracle vai me dar um zip daquela versão com patch, que eu vou extrair, copiar em todos os servidores que eu tenho, aplicar downtime e tudo mais. Aqui não. Aqui a Oracle vai te falar assim, olha, tal dia, tal hora, eu vou aplicar um patch para você. Cara, a sua preocupação é ir lá e olhar depois se deu tudo certo. Se der algum erro, você vai ser avisado, o patch vai ser feito rollback, tudo isso de maneira automática. Tá? Outro ponto importante que o Autonomous Database se encarrega, pessoal, backup e recover. Então, eu não sei se alguém já ouviu falar de RMAN, Datapump, né, essas coisas que a gente utiliza no ambiente tradicional para gerar backup. Ah, eu preciso enviar um backup para minha software house, faz um export, faz um dump, faz não sei o quê. Aqui não, você subiu o banco, você não consegue desativar o backup. Isso é muito importante. Então, eu subi, o backup já está ativado, já está configurado e garantido por 60 dias. Tanaka, mas eu não quero backup para esse banco. Cara, não se preocupe, já está incluso no valor do serviço essa retenção de backup. E o mais legal, quando eu falo de backup e recover, o meu recover ele é garantido em qualquer momento do tempo nesse intervalo de 60 dias. Então, cara, pô, eu tive um problema sexta-feira passada, 00:51. Eu vou conseguir fazer esse recover. Eu vou especificar o horário e a Oracle vai se encarregar. Qual que é a tecnologia que ela usa? Cara, não se preocupem com isso. Ela vai te entregar esse banco restaurado, clone, restaura em cima, você decide de forma automatizada. Tá? E aí, só para a gente poder terminar essa parte de administração, outros pontos importantes, tá, pessoal? Quando eu falo de elasticidade e auto-scaling, lá no meu ambiente on-premise, né, no tradicional, quando eu vou orçar um servidor de banco de dados ou para uma aplicação que seja, eu sempre orço ele a mais. Eu sei que eu estou usando 5, mas eu vou comprar um com 10, porque quando eu precisar, eu já tenho mais 5 sobrando. Aqui no Autonomous Database, ele se encarrega disso para você de forma automática. A sua tarefa é, eu quero essa quantidade mínima de OCPU, que é a nossa unidade de processador, né? E eu quero que ele cresça automaticamente até 3 vezes. Dentro desse range, ele vai se gerenciando e alocando recurso de acordo com a sua utilização. Tá? E aí a Valéria falou de FinOps, gerenciamento de dinheiro, essas coisas. Qual que é a parte importante? Você vai pagar uma média daquela hora. Você não vai pagar 10, 50, 200. Cara, ele vai ver quanto você consumiu, vai gerar um relatório para você e você vai pagar por aquilo. Tá? E o mais legal, pessoal, antigamente era somente de processador. Mas na última versão você também consegue fazer o crescimento automático de armazenamento. Então, na versão anterior, o que eu tinha que fazer? Eu podia marcar o CPU, ele crescia até 3 vezes, mas eu ainda tinha que olhar de vez em quando o storage. Cara, vai faltar, vai sobrar, não sei o quê. Agora não, agora eu posso marcar tanto de processador quanto de storage. E ele automaticamente vai crescendo esses dois recursos para você. Tanaka, mas aí você está falando que é uma conta infinita. Porque se eu marco o auto-scaling, deixo lá, vai crescer, 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 crescer. Não, você escolhe fazer isso. Tá? E tanto CPU quanto storage você pode recuperar depois de um tempo. Então imagina o seguinte, cara, fim do mês eu tenho um processamento que gera muito dado, vai crescer. Eu marco o auto-scaling de storage ou vou lá proativamente, aumento ele, deu o processamento, cara, eu tenho um botão de shrink, ele reorganiza os dados e você pode recuperar aquele espaço. Você deixa de pagar aquele storage, tá bom?
Então, esses aqui são alguns dos pontos quando eu falo de administração de banco de dados. Então, essa tarefa repetitiva, que você teria que todo dia olhar o backup, cara, sair um patch, sair um fix, sair alguma coisa, a Oracle também vai cuidar para você. Tá? Como eu falei para vocês, né? Backup automático você não consegue desativar. Aí eu trouxe para vocês, não sei se está dando para enxergar, mas é um print da tela de backup. Tá? Aqui a gente tem alguns que foram executados e o processo de restauração é muito simples. Você vai clicar na linha que você quer e vai mandar restaurar. Claro, dependendo ali do tempo, pode demorar alguns minutos para ele poder restaurar esse banco para você. Oi? Cara, o downtime tem um negócio muito mais legal nesse daqui. Quando eu falo de alta disponibilidade em autônomos, pessoal, eu estou utilizando uma tecnologia Oracle chamada RAC, que é o cluster, né? É o HA lá do Firewall, por exemplo. E o que acontece, pessoal? Quando eu tenho, a partir de uma quantidade de processadores, porque assim, o Autonomous ele é provisionado baseado em processamento e storage. Se eu colocar um processador, ele não vai estar rodando em duas máquinas ao mesmo tempo. Agora, se eu coloco 2, coloco 3, 4, né, mais processadores, o que a Oracle começa a fazer? Caso vocês tenham curiosidade, tem um link aqui embaixo, né, que o cara ele mostra o comportamento de acordo com a quantidade de processadores. Mas todo Autonomous Database ele vem com o cluster database igual a true, esse parâmetro. Então ele é candidato a alta disponibilidade. Isso vai estar relacionado com a quantidade de processadores. Então pense o seguinte, Alan, se você tem um Autonomous Database com 4 processadores, 8 processadores, né? Que aí você poderia ter várias máquinas ali embaixo. Quando a Oracle for aplicar o patch, ela vai desligar uma das máquinas, por exemplo, para aplicar, a outra está disponível. Ou as outras máquinas estão disponíveis, né? E você não precisa se preocupar com isso. Aí deve estar pensando assim, pô, Tanaka, mas você falou para mim que com um CPU, um processador, esse cara não está em mais de uma máquina ao mesmo tempo. Qual que é a parte interessante, né? É que como ele é um cluster database igual a true, o que a Oracle consegue fazer antes da aplicação de patch? Ela consegue mover esse banco de um processador só para outra máquina. Ela move, aplica o patch na máquina anterior e depois ela volta para aquela máquina. Então, mesmo com um banco com um processador, ele consegue manter e garantir a alta disponibilidade do serviço. Tá? Então, como eu falei para vocês, pessoal, não é um produto novo, não é um produto feito do zero, ele utiliza tecnologias já conhecidas do mundo Oracle. Tá? Aqui, é só para vocês poderem ver, né, como é que funciona a questão do auto-scaling. Como eu falei para vocês obrigatoriamente têm que marcar, a Oracle não deixa isso marcado por padrão. Tá? Você, como o cara que está criando ali o serviço, tem que ter essa consciência, e você pode marcar tanto de CPU quanto de storage. Tá? E o mais legal, ele é sempre limitado, tá, pessoal? Então ele não é infinito. O auto-scaling, ele sempre vai até 3 vezes a quantidade que você entrou. Então nessa configuração, onde eu tenho 1, ele poderia chegar em até 3 processadores ao mesmo tempo. Tanaka, então quer dizer que eu estou usando 1, bati 100% e ele vai jogar para 3? Não necessariamente. Ele tem um tempo de análise, ele fala assim, cara, pô, tem um aqui, ele bateu 100%, eu não vou alocar mais 2, eu aloco mais 1, acompanho, opa, preciso, mais 1, até 3. E aí, é claro, você pode ter um monitoramento, você pode ter alertas em cima desse serviço, falando assim, cara, aquele 1 com auto-scaling que você configurou não está te atendendo. Fique esperto aí, aumenta a quantidade mínima e ajusta o auto-scaling. Da mesma forma para storage, tá? E como eu comentei para vocês, eu tenho um botão que depois que eu fizer aquela operação que consome muito espaço, eu posso fazer o shrink, a reorganização dos dados e devolver esse storage para a Oracle. Consequentemente, eu deixo de pagar, né, um pouco ali do armazenamento. Tá? Uma outra funcionalidade muito importante do Autonomous, tá bom, pessoal? Isso não está disponível para os outros bancos ainda, é a configuração de auto-start e auto-stop. O que significa isso? Imagina que eu tenha um Autonomous Database produtivo, vai rodar 24/7, dando suporte ao meu ambiente, só que eu quero um Autonomous Database de desenvolvimento, de homologação. E esse cara,
eu não preciso rodar ele 24/7. Antigamente, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer uma chamada de API para poder ligar e desligar aquele cara. Hoje não. Através da própria console, a pessoa já pode configurar quando ele liga, quando ele desliga, qual que é o horário, tá? E você agendou isso aqui, a Oracle vai executar como se fosse um crontab, né? Um agendador de tarefas, tudo isso via console, tá? Então, dessa forma, ajuda você a economizar dinheiro. Se você não precisa desse recurso rodando 24/7, cara, agenda aqui. E até uma coisa boa, você pode deixar sempre desligado, por exemplo, cara, todo dia de noite é complicado, né? Todo fim do dia, vai lá e desliga e só liga com uma a ação manual de uma pessoa, tá? Então você consegue chegar nesse nível, você paga por hora, então acaba sendo bem vantajoso, tá? Trouxe para vocês uma tela de monitoramento também, tá, pessoal? Então, quem já teve a oportunidade de mexer com o Oracle On-Premise ou na Cloud já deve ter visto o Enterprise Manager, é baseado nele. Aqui você consegue acompanhar um histórico de utilização, quais são as principais consultas, qual que é o tipo de evento. Então, aqui nesse meu ele está bem tranquilo, né? Vocês podem ver aqui no gráfico de cima, são picos pequenos, ele não bate lá em cima. Mas se fosse um ambiente produtivo, eu poderia bater o olho aqui e falar assim, cara, pô, tá faltando CPU, tá batendo muito lá em cima. Eu posso tanto vir aqui embaixo e filtrar pelas principais consultas, ou tomar uma ação de aumentar esse recurso também, tá? E agora, a gente já está chegando aqui no finalzinho, a parte da usabilidade, né? Porque não adianta nada eu chegar para vocês, falar dessas coisas legais, que aumenta, diminui, desliga, liga, tem o patch, alta disponibilidade, se você não consegue usar esse cara no seu dia a dia. Então, para que eu vou apresentar um produto que só funciona no PowerPoint, né? A gente costuma brincar. Então, quando eu falo de usabilidade, pessoal, tem alguns pontos aqui que eu gosto muito de falar, que é a parte de conexão, tá? Desenvolvimento, gerenciamento de usuários e, no finalzinho, ali um pouco de Apex também, para vocês poderem conhecer. Primeiro ponto, conexão. Quem já precisou conectar em um banco Oracle On-Premise, cara, deve ter sofrido com Oracle Client, TNS Admin, variável de ambiente, 32 bits, 64 bits, dá uma pirueta, né? Tem que fazer todo um malabar ali para conectar. O Autonomous Database, como ele é um produto pensado em cloud, ele já vem com os principais conectores disponíveis. E o que significa isso quando eu falo os principais conectores? Cara, eu tenho um ODBC, um JDBC, eu tenho um .NET, um Visual Studio, cara, Python. Então ele já tem todos os conectores pré-disponíveis. Tanaka, eu não sou tão moderno assim, não tenho essas linguagens de programação aqui na minha empresa, uso VB6, sei lá, alguma coisa mais antiga assim, Delphi. Eu consigo conectar nesse Autonomous? Cara, consegue. Você vai baixar a string de conexão, TNS admin, igual você já faz. Claro, existe uma versão mínima de driver que você precisa ter, mas você consegue conectar sem problemas, tá? Ele conecta como se fosse um banco tradicional, aquele banco que você está acostumado, mas ele também já está preparado, né, para essa conexão com linguagens mais modernas. E se vocês olharem aqui, em todos eles eu tenho TLS, MTLS, ou seja, sempre com segurança. Tanaka, eu quero conectar sem segurança. Posso? Cara, pode, mas não é o padrão do serviço. Você tem que fazer uma solução de contorno, mudar alguns parâmetros lá, para que você consiga conectar. E se você criar esse banco público, criar esse banco de cara para a internet, você não consegue conectar sem o TLS. Tá bom? Então a gente toma essa medida a mais de proteção para você. Na parte de desenvolvimento, o que acontece, pessoal? Muitas vezes aqui, a pessoa que vai interagir com o banco, ele tem aquela IDE que ele mais gosta, né? Um SQL Developer, PLSQL, Toad, qualquer coisa dessa. Mas o que é importante? Esse print é um print da nossa console do serviço. Cara, eu estou começando agora, estou estudando SQL, fazendo uma query, fazendo um select, quero entender como é que isso funciona. Eu não preciso baixar, instalar nada. O próprio serviço já te traz alguns facilitadores. Então, por exemplo, olha, eu quero desenvolver, quero fazer uma consulta SQL. Ele já tem um botãozinho aqui que ele vai trazer para você um worksheet, né, para você poder fazer a sua interação, criar uma tabela, criar um objeto, tudo isso de forma gráfica. Um outro ponto importante, pessoal, é quando eu falo de APIs.
tá? Eu não sei se alguém aqui já precisou trabalhar com a API dentro do banco Oracle, e vou falar para vocês, quem não precisou, cara, se deu bem, porque é muito chato configurar esse negócio. É muito chato, dá um trabalho gigante, porque ele não fica dentro do banco necessariamente, né? Ele fica dentro do Ordis, que é o que a gente chama, que é o nosso gateway ali, né, de API. Agora, se você utiliza o Autonomous Database, você consegue fazer isso de forma gráfica. A gente já tem um botão, tá? Eu não coloquei o site aqui, mas a gente tem um site de um PM da Oracle que é especialista nesse produto. E, cara, todo dia ele tem lá assim, como é que eu crio uma API de cadastro? Como é que eu crio uma API de criar um objeto? Tudo utilizando a interface gráfica, tá? Você já pode criar a parte de gráfico, Oracle Jobs, né, cara, agendar tarefa no Oracle também era um pouquinho chato, né, DBMS Scheduler e tudo mais, você já tem tudo isso de forma gráfica. E o mais legal aqui, ó, se vocês olharem, a gente também entrega um pouco de machine learning dentro desse banco. Então, se eu tenho notebooks, né, quero rodar alguma coisa de machine learning, esse banco também já está preparado. E se vocês olharem, eu tenho pouca ou nenhuma configuração para ser feita. Eu clico no ícone, cara, eu quero mexer alguma coisa de JSON. Puf, vou clicar ali, vai aparecer as opções de JSON, vou trabalhar com ele. Ah, não, agora eu quero fazer uma consulta. Clica no primeiro ícone, ele já vai estar pronto para você, tá? Parte de gerenciamento de usuário, tá, pessoal? É muito simples. Create user, grant, revoke, né? É muito simples. Só que a Oracle trouxe isso para uma interface gráfica e amigável. Então você consegue, de forma simples, ver com qual usuário você está conectado. Se a conta, né, tá verdinha, ela está aberta. Se ela está amarela, ela está fechada, tá? E se vocês olharem, eu tenho algumas tags nesse usuário admin. Ou seja, eu tenho APIs ativas para ele e eu também tenho a opção de GraphQL para ele também ativa. Cara, agora eu quero bloquear um usuário, quero alterar um parâmetro. Muito simples. Você vai clicar no nome do usuário, como eu falei para vocês, a Oracle pegou aquele gerenciamento via linha de comando e criou uma interface web para você poder gerenciar. Então, por exemplo, olha, eu estou com esse usuário chamado usage aqui, eu quero alterar a senha dele, eu quero expirar essa senha para quando ele fizer um login, ele poder alterar essa senha no primeiro login. Eu quero ativar a parte de web, eu quero aumentar o espaço disponível. Não, agora eu quero gerenciar permissões desse usuário. Então aqui eu já tenho uma lista com diversas roles, né, que roles são conjuntos de permissões que a Oracle já cria para você, e basta você marcar nas caixinhas. Então eu quero que esse usuário tenha ADP admin com o privilégio admin para ele poder passar para outra pessoa essa role. Cara, muito simples. Ele vai marcar aqui e vai conseguir fazer todo esse gerenciamento. Então, em momento algum, você precisa baixar um client, precisa conectar via SSH, cruzar os dedos, dar uma pirueta, nada disso. É tudo via interface web. Tá? E agora, só para a gente poder terminar, pessoal, eu queria só trazer o que nós chamamos de Oracle Apex, ou Apex, né? Uma pronúncia mais bonitinha aí, que é uma suíte de desenvolvimento low-code. Tá? Então, antigamente, você instalava o banco on-premise, ele já vinha instalado dentro do banco, você baixava o Word, configurava e tudo mais, mas agora, todo o deploy de Autonomous Database vem com esse carinha dentro lá, pré-configurado para quê? Para você criar aplicações web com low-code. E o que significa isso? Significa que você vai ter, né? Aqui é só uma tela de gerenciamento desta funcionalidade. Então você tem a tela de login, console, você pode ver quantas aplicações você tem aqui dentro, quantas sessões estão abertas, tá? Mas a parte legal dessa ferramenta do Apex, acho que ficou um pouco ruim para vocês enxergarem aí, mas eu faço todo o meu gerenciamento, né, a criação da minha aplicação, autenticação, consigo colocar um LDAP, consigo federar os acessos através de formas gráficas. Então, cara, eu quero fazer um botão. Beleza, eu tenho um componente de botão aqui. E qual que é a ação que esse botão vai executar? Você arrasta ele aqui para a tela, aqui para o meio, clica em cima dele e do lado direito aqui você vai ter acesso a tudo isso. Ah, quando o cara clicar nesse botão, ele vai ser direcionado para uma outra tela. Você já tem uma ação pré-definida para isso. Ah, não, quando ele clicar nesse botão, vai pedir uma tela de login. Você também já tem um recurso pré-definido. Então,
com essa ferramenta, você consegue desenvolver aplicações de forma simples. Tanaka, beleza, e se eu quiser fazer uma coisa mais complexa? Pessoal, muitos sistemas internos nossos são desenvolvidos em Apex. Sistema de TJ, se vocês pesquisarem na internet, tem um pessoal que dá muito webinar sobre isso. Então é um sistema muito robusto. Você pode começar ele pequenininho, clica, arrasta, cria um gráfico, faz um select, mas você pode fazer até aplicações comerciais com ele. Você pode publicar, né? Tem até uma loja de aplicativos de Apex. JavaScript e HTML por trás, tá? Se você quiser programar em JavaScript também, é que não vai dar para você ler, mas aqui você vai ter uma flagzinha que você vai ativar. Aí você fala, ó, esse botão executa um JavaScript. Aí você coloca o seu JavaScript lá dentro. Ah, não, eu quero que ao entrar na página ele execute um JavaScript. Aí você tem um read dele ali, você tem como se fosse uma página HTML mesmo que você vai montando. Não, não é React. Ainda não sei, né? Por enquanto é JavaScript, tá? Tá bom? Então, é uma ferramenta muito completa e, de graça, está dentro do Autonomous Database também. Tá? E aí, só para poder fazer uma propaganda aqui rapidinho para vocês, tá bom? Caso vocês queiram testar o Autonomous Database, a Oracle tem o que nós chamamos de Free Tier. Tá? Então, ela te dá vários recursos e um deles é o Autonomous Database, onde você tem uma OCPU de processamento e 20 GB de espaço para você poder fazer tudo isso que eu comentei com vocês, aplicar patch, criar o Apex, rodar alguma coisa. Esse screenshot que eu tirei aqui é de uma aplicação que nós utilizamos de controle de custo na Oracle, tá? E ele roda numa instância gratuita. Então ele conecta, baixa os dados financeiros, CSV, extrai, insere uma tabela e tem vários gráficos que ele monta e roda numa instância free, tá, pessoal? Um outro ponto importante também, que eu gosto muito de falar para todo mundo, é o que nós chamamos de Live Labs. Cara, eu quero desenvolver uma aplicação em Apex, não faço a mínima ideia de como começar. Vai no Live Labs. Lá no Live Labs é um site onde você tem laboratórios prontos e rápidos. Então você vai ter lá assim, ó, como é que eu subo uma aplicação em 2 horas? Você vai clicar lá, ele vai ter ó, passo 1, passo 2, passo 3. Quando você vê, você terminou, tem a aplicação pronta. E o mais legal, você consegue solicitar ambiente gratuito também para testar. Pô, cara, eu tenho uma funcionalidade aqui, mas eu não quero pagar do meu bolso. Boa parte deles, quando você clica no botãozinho verdinho aqui de executar, ele te dá a opção. Você quer fazer na sua conta ou quer solicitar uma conta temporária para isso. Tá? E existem uma infinidade de laboratórios aqui, pessoal. E não só de banco de dados, tá? De infraestrutura, de firewall. Cara, como é que eu subo FortiGate em OCI? Eu tenho uma instrução lá, ensinando como fazer com todos os detalhes, código Terraform se você precisar também. Tá? E aí, por último, tá? Esse aqui é o nosso grupo de usuários Oracle Cloud Brasil. Então, caso vocês queiram entrar, é um grupo que a gente sempre discute coisas novas, tá? Focado sempre em Oracle, tá bom, pessoal? Então, é um grupo que vocês estão convidados a participar. Tá? Hoje, ele é o maior grupo de usuários do Brasil de cloud, né? Comparado aos outros aí. E a gente está focado nesses assuntos, beleza? E é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar de alguma coisa, tem meu e-mail ali também, caso vocês queiram mandar. Tem um site que, às vezes, eu escrevo algumas coisas sobre Oracle Cloud. Mas é isso. Obrigado pelo tempo de vocês aí, pessoal. Valeu. Obrigado você. Obrigado por tanto conteúdo. E tem uma perguntinha que está lá no chat do YouTube. Esse serviço de banco de dados tem o mesmo DB Oracle que eu instalo dentro de casa? Mais ou menos. É o mesmo banco que você pode instalar dentro da sua casa, mas se você falar no site da Oracle hoje e baixar o instalador, você não vai ter a camada de machine learning, nem a parte de infraestrutura. Tá? Para você ter esse banco dentro de casa, é o que nós chamamos de Edge Customer. Aí é uma máquina dedicada para isso. Legal, acho que entendi.